Takashi Sensei, Oi, pode falar mais algumas coisas sobre kanji, por favor? kanji. Olha, dá pra falar muita coisa. O que é kanji? Kanji, Tai Sensei, são os ideogramas, né? Que são aqueles símbolos, né? Que vocês veem que parecem um bicho de 7 cabeças. Mas vou tentar trazer neste vídeo que saber kanji, na verdade, enriquece a sua experiência de aprender a língua japonesa. Porque um kanji, para cada kanji tem um significado e uma leitura. Por exemplo, o nosso alfabeto, né, A, B, C, D, E, são letras que representam apenas uma leitura, mas A só significa letra A, B significa só letra B, e assim, representam um som. E a analogia que eu faço é que emoji, né, que vocês digitam por aí, comporta apenas um significado, mas não tem uma leitura. O ideograma tem estes dois significados, tem tanto a leitura quanto o significado. Aliás, Takashi Sensei, esse emoji também não é palavra japonesa? É uma palavra japonesa, inclusive literalmente emoji, se a gente dissecar em japonês, e significa desenho, pintura, moji significa letra. Então a pintura, né, uma letra de desenho, uma leitura, enfim, né, essa é a ideia, emoji, né, literalmente letras desenhadas, digamos assim. E é isso, né, o emoji. Tá certo? Então vamos lá. Começando pelos aqueles kanji mais básicos, né? Tem o kanji de flor, que é hana, e tem o kanji de fogo, que é hi. Se você junta estes dois ideogramas, nós temos hanabi. Hanabi. E tem a ver com fogo, tem a ver com flor, mas forma uma palavra completamente nova, que é fogos de artifício, porque parece uma flor feita de fogos. Né? Então por isso que hanabi, se compondo com kanji de flor e fogo, se torna fogos de artifício. Tem outros que são mais literais. Por exemplo, se pegar o kanji de boca, né, e o kanji de cachorro e juntar, a gente tem um ideograma que significa latido, porque você juntou a boca com o cachorro. Né? Claro que não são todas as composições que funcionam desta forma, né? Seja a nível de um ideograma ou juntando dois ideogramas de significados distintos, mas é muito divertido vocês verem como que estas combinações vão se resultar. Outro exemplo de kanji básico, né? Tem o kanji de grande e o kanji de pessoa. Se juntar este kanji de grande e de pessoa, nós temos a palavra otona. Aqui é uma leitura especial, tá, para esta palavra, mas otona significa adulto, que é literalmente uma pessoa grande, né? E que mais? Um que eu gosto muito, né, por se tratar de ideogramas iniciantes, né, quando a gente ensina os dias de semana, a gente ensina o kanji de lua e de sol, né? E também, como um dos primeiros verbos que os estudantes aprendem, tem o kanji de comer, que é taberu. E dá para juntar o ideograma de sol ou de lua com o de comer. Se você pegar o kanji de lua e o kanji de comer, fica uma composição bem engraçada, né? Comer a lua? Como assim? Só que esta palavra, né, que se lê como geshoku, significa eclipse lunar, porque parece que a lua está sendo comida, está sendo consumida, certo? E a mesma ideia se aplica para nishoku, pegando o kanji de sol e de comer, vira um kanji de eclipse solar. Então dá para fazer várias brincadeiras neste sentido, né? Eu anotei algumas aqui, que, por exemplo, tem a palavra que é shinpai, significa preocupação. Shin significa coração, pai vem de hai, né? É o kanji de distribuir. Então shinpai, que é preocupação, significa você distribuir o coração, né? Então tem algumas composições que parecem até mais poético na hora de falar. E em nomes de animais tem muitos que dá para brincar também. Um que eu gosto muito é camarão em japonês, que é composto pelo kanji de mar, né? Que é o kanji de umi, e o segundo é o de envelhecimento, né? De algo que refere a idosos. Então ebi, né, literalmente é o mar idoso, mas dá para entender como um idoso do mar. Porque o que é o camarão, né? Camarão tem uns bigodinhos, certo? Ele é meio corcunda, né? A coluna, não tem coluna na verdade, né? Porque não é um cordado, enfim, mas ele tem as costas curvadas, parece um idoso do mar. Então tem esta brincadeira que eles fazem a partir da observação, né, dos animais. Teve um também que eu fiquei pensando este dia,
como é que era? Eu acho que era cavalo do rio, né? Cavalo do rio. Tem o kanji de rio, e não é o rio de 3 traços, né? É um kanji que representa um rio maior. E o kanji de cavalo, eu acho que era isso, né? E esta palavra, né, se refere ao hipopótamo. Só que daí, o que é engraçado, né? Que tanto no japonês quanto no português é exatamente a mesma ideia. Porque hipo, né, tem hipismo, hípica, né? É uma palavra que é relacionado ao cavalo também. Hipótamo, né, significa rio. Né? Lembro do Mesopotâmia, né? Que fica entre 2 rios, né? Mesopotâmia. Então, por mais que sejam palavras em japonês que é kaba e em português é hipopótamo, literalmente, se for pela etimologia, tem a mesma raiz, né? É o cavalo do rio, digamos assim. Então é muito divertido ver essas composições também. E algumas são até brincadeiras. Tem, por exemplo, o kanji de ave. E também tem o kanji de corvo, que é karasu. E eles são muito próximos, né? Vou deixar aqui no slide para vocês verem, são extremamente parecidos. A diferença é que no kanji de corvo falta um traço comparado ao de ave. E de onde que vem isso, né? Porque vou pegar só o kanji de ave e destacar um pedaço dela. Aqui vocês conseguem enxergar o kanji de branco, né? Forçando um pouquinho a barra. Só que o kanji de corvo não é branco, entre aspas, porque o corvo é preto, né? Então é uma ave que não é branca, portanto é um corvo. Uma brincadeira que eles fizeram para descrever, né, o nome do corvo em kanji. Então tem muitas brincadeiras. E por mais que a gente consiga montar várias palavras, né, utilizando essas brincadeiras, nem sempre ela funciona. Né? Houve um caso em que uma cantora famosíssima, ela fez uma música chamada Sete Anéis, em português, tá? Em inglês Seven Rings. E ela tatuou número 7, né, e o kanji de anel. Só que se você pegar o kanji de 7 e de anel e juntar, você tem a palavra shichirin, que no Japão significa churrasqueira. Né? É tipo um baldezinho assim que você coloca, né? O carvão, depois coloca as grades em cima para fazer um churrasquinho, geralmente para grelhar um peixe, né? E tudo. Isso se chama shichirin. Então, às vezes, a composição do kanji é uma coisa assim que você nem imagina. Um outro exemplo é o kanji quando a gente pega o kanji de vender e o kanji de primavera. Né, você vender a primavera, nossa, né, vou abrir uma floricultura em que vou vender a primavera para as pessoas, muito cuidado, porque essa palavra, né, que se lê em japonês como baishun, significa prostituição. Então, você não vai querer abrir uma floricultura e as pessoas entendam que é um prostíbulo, né, não é isso que você vai querer. Então, bem, tem algumas, é claro, estou trazendo alguns exemplos extremos, né, mas tem coisas que são bem legais. E o kanji, ela veio da China, né? Ela veio do mandarim e foi sendo assimilado dentro da língua japonesa. E vale lembrar também que existem kanji que só existem no japonês, que não existem no chinês. Um exemplo é o kanji de trabalhar, que é composto, né, pelo radical de pessoa e também o kanji de movimento. Né? E o kanji de trabalhar é uma pessoa em movimento e vira hataraku, certo? E é divertido também, né? Porque o próprio kanji de mover também é composto pelo kanji de peso, de algo que refere a pesado, e o kanji de força, né? Então, para você mover algo que tenha peso, você precisa, né, de movimento, digamos assim, né? Dá para imaginar alguma coisa pegando aí. E já que estou falando disso, se em vez de pegar em um ideograma e separar no kanji de peso e o kanji de força, você tem a palavra que é juryoku, que significa gravidade, é a força que faz o peso acontecer. Então, o kanji é muito divertido, né? Você consegue brincar, aprender, e essas associações facilitam muito na hora do seu aprendizado do idioma, porque à primeira vista, né, são um monte de traços que parecem que não fazem o mínimo sentido, mas uma vez que você assimila o significado dos ideogramas e passa a incorporar dentro do seu vocabulário, do seu entendimento de mundo, as coisas ficam muito mais fáceis. E Takashi Sensei, onde podemos aprender mais kanji? Então, nós temos um curso para iniciantes chamado Japonês
essencial. É um curso voltado para iniciantes do nível 0 e antes do kanji ensinamos o hiragana, katakana, né, que são os sistemas de escrita japonesa, e a partir do módulo 4 que nós passamos a introduzir os kanji, sempre tentando trazer esse tipo de associação que eu faço. Claro que este vídeo foi muito mais focado, né, nestes exemplos que são bem particulares, mas a gente sempre consegue trazer essas curiosidades. A gente pode estar com as matrículas abertas ou não, vai depender de quando você estiver assistindo este vídeo, mas de todas as formas, vou deixar o link aqui na descrição para vocês clicarem e deixar seu nome na lista de espera, ou se a gente tiver com a matrícula aberta por acaso, você já fazer a sua matrícula por lá, tá bem? Espero que tenha gostado deste um monte de informações que eu trouxe de kanji de uma vez. Espero que não tenha ficado muito denso, mas estamos aí. Se quiser mais vídeos sobre kanji, coloco-me à disposição. Muito obrigado por assistir até agora. Não deixe de deixar o seu like, comente o que você achou. Nos vemos então no próximo vídeo. Sayonara!